Os meninos iriam trocar roupa. O pai deveria se vestir de uma roupa que demonstrasse que ele estava prestes a sair da casa. Chinela nos pés, cajado na mão. Ao final da refeição, normalmente alguém era responsável por perguntar. Normalmente o filho mais novo. Pai, por que essa noite é diferente das outras? E o pai então deveria recontar a história dizendo: nós éramos escravos do Egito, mas o Senhor nos libertou. Eles iriam lembrar que Deus havia lembrado de sua aliança feita com Abraão 400 anos antes. Iriam lembrar da libertação que o Senhor operou de maneira poderosa, vencendo os deuses do Egito. Iriam lembrar do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas, que os protegeu do anjo da morte naquela noite. Então, os elementos da refeição pascal eram interpretados todos os anos. No dia 14 do mês de Nissan, todos os anos, todas as famílias deveriam celebrar essa libertação. É esta celebração da Páscoa que Jesus está prestes a tomar em Lucas capítulo 22, enquanto nós continuamos o nosso estudo. Então, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 22. Nós atentaremos para o mandato do Senhor para recordar. É a última Páscoa que Jesus vai tomar. É o estabelecimento da primeira ceia do Senhor, que nós iremos recordar nessa noite. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade de Jerusalém, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria e o que estava para fazer isso. Vamos orar mais uma vez. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. Nossa maior necessidade é ser instruído por ela. O Senhor prometeu que ela não voltaria para o Senhor vazia. Então, que haja poder do alto para não permitir que nós fujamos do que a Tua palavra tem a dizer. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha, para que tenhamos, de fato, o que receber do Senhor. Pedimos a Ti, Espírito, sejas o nosso professor, nos instrua, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. Receba a glória que merece. Ser o dono de todas as coisas. E ser também o nosso Cordeiro Pascal. É em nome de Cristo. Amém. Nós continuamos olhando o capítulo 22. O capítulo 22 trata do fracasso dos coadjuvantes.
junto com o triunfo do nosso Senhor. Hoje o fracasso vai ser um pouco diferente, é o fracasso de todos os pecadores. Nós encontramos Jesus aqui preparando, ou pedindo para que seus discípulos preparem a Páscoa, isso está do versículo 7 até o versículo 13. A Páscoa deveria ser celebrada dentro dos muros de Jerusalém, é por isso que ele manda Pedro e João para irem na frente, fazerem os preparativos, cozinhar as coisas, todas as coisas que eram necessárias. Um local precisava ser acordado, muito trabalho precisava ser feito e o cordeiro deveria ser comido, né? A refeição deveria ser realizada dentro dos muros de Jerusalém. Alguns vão dizer, de preferência, nas cortes do templo. Era isso que Deus havia planejado, que as coisas deveriam acontecer. Então, depois de tudo estar organizado, Jesus encontra o lugar, conforme a providência de Deus. Tiago e João, ou Pedro e João já prepararam todas as coisas. O nosso texto começa no versículo 14, chegada a hora. Chegada a hora, aquele momento da refeição ser feita, aquele momento de participar das coisas que Deus havia planejado fazer. Diz o texto que Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. A Páscoa aqui parece ser aquela refeição, essa aqui do Evangelho de Lucas é a 7ª vez que é registrado Jesus fazendo parte de uma refeição. Jesus parece que gostava muito de partilhar esse tempo com os seus discípulos e com outras pessoas. É o que está acontecendo aqui, é a 7ª vez. A gente consegue ver, era uma quinta-feira de noite, Jesus está dentro de Jerusalém, e daí em poucas horas ele vai ser preso e logo na sexta-feira ele vai ser morto. E aí ele que toma a iniciativa. A um banco era colocado uma mesinha na frente, os pés para trás, ele se declina à mesa, ou se reclina à mesa junto com os outros, e é ele que toma a dianteira, é ele que toma a frente, é ele que se pôs à mesa, como que dando o toque para que todo mundo sente, agora é a hora, a gente vai participar disso. Esse momento ele é introduzido com Jesus dizendo que tem ansiado, tem desejado, tem planejado participar desta Páscoa por muito tempo. Alguns vão dizer que Jesus tem ansiado participar dessa Páscoa por muito tempo, por diversas razões. Aqui melhor se encaixa que Jesus, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que poucas horas, ele sabe também que naquele momento, enquanto ele migra da Páscoa para o estabelecimento da ceia do Senhor, Jesus vai ter uma oportunidade de explicar a sua morte por meio de uma refeição. Ele tem desejado ansiosamente participar desta última, desejado ansiosamente inaugurar esta nova fase, desejado e, assim, de maneira mais explícita possível, ratificar a aliança e, de alguma forma, inaugurar esse novo período que os discípulos estão prestes a ver, com a descida do Espírito Santo, a inauguração dos últimos dias, trazer um novo simbolismo, não para a Páscoa somente, que simbolizava a libertação do povo de Israel, esse feriado judaico, mas essa nova aliança no sangue de Cristo, o novo Cordeiro Pascal, ou Cordeiro Pascal por excelência, em que todas as pessoas, colocando sua fé em Jesus, podem demonstrar isso por meio de uma refeição, de comer o pão e beber o cálice. Jesus sabe que esse é o ponto final da sua missão. São as últimas instruções que ele diz aos seus discípulos antes de sua paixão. Ele tem desejado ansiosamente ajudar a conduzir os discípulos até esse momento final, a descrição mais explícita, a realidade mais clara sobre o que vai acontecer em poucas horas, sobre como o seu sacrifício e a sua morte deveriam ser interpretados. E a Páscoa, então, migra para o estabelecimento da ceia do Senhor. A hora chegou, Jesus toma a dianteira e ele, então, fala a respeito do que vai acontecer. O texto é simples, no versículo 16. Ele diz que tem ansiado participar com eles dessa Páscoa, comer com eles esta Páscoa, né? Comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E aí ele diz a razão. Porque esta é a última, eu lhe digo que nunca mais a comerei, nunca mais participarei da Páscoa, até o dia em que ela se cumpra no reino de Deus. Algumas pessoas vão dizer que aqui Jesus está falando da ceia do Senhor, e essa ceia do Senhor, ela de alguma forma ela encontra a sua completude lá naquele banquete celestial.
Outros vão dizer que aqui Jesus está falando de que em Atos, eles não sabem ainda, mas em Atos eles vão ter uma refeição com os seus discípulos. Embora o texto de Atos não diga que Jesus come, na verdade diz que Jesus está presente simplesmente, não parece ser isso que o texto ensina. Jesus está dizendo que essa seria a sua última refeição pascal, a última que ele estaria fisicamente com os seus discípulos, mas que haveria uma consumação futura, não da ceia, porque não é o ponto ainda, mas da Páscoa. Uma celebração de morte e libertação em definitivo, de alguma forma, no reino futuro de Cristo. E mesmo que algumas pessoas acham que isso se cumpra no livro de Atos, ali não é, ali poderia ser ceia do Senhor, mas não a Páscoa. O assunto aqui continua sendo a Páscoa. Então Jesus fala que o que está realizado na Páscoa, o que está acontecendo ali, aquilo que é ilustrado, terá uma recapitulação futura, uma completude, quando ela se cumpre no reino de Deus e, de alguma forma, essa libertação, ela é mais uma vez revigorada para o povo de Israel, mais uma vez como um simbolismo de interesse e libertação da parte de Deus para com o seu povo de Israel. Jesus tem em mente uma grande consumação prometida, quando ele retorna para a terra e reina diretamente com os seus santos. A Páscoa, nesse momento, Jesus diz, terá um aspecto simbólico do interesse do Senhor por Israel e a libertação definitiva por meio de Cristo. Os amilenistas interpretam esse retorno como sendo o estabelecimento do novo céu e a nova terra, mas eles são incoerentes na sua interpretação. Jesus fala aqui de maneira clara que haverá um tempo futuro, na consumação do reino de Deus, em que algo como a Páscoa será celebrado. Não celebrado da mesma forma, como antecipação para o Cordeiro Pascal do futuro, mas como um símbolo de algo que Deus fez no passado, trazendo libertação, interesse pelo povo de Israel e trazendo o reino, sua consumação futura. Isso deve se cumprir com a vinda do Senhor e o estabelecimento do seu reino físico. Jesus não esquece do seu povo de Israel aqui. Eu tenho antecipado ansiosamente, eu tenho desejado participar dessa Páscoa, porque essa vai ser a última. Eu tenho participado da Páscoa com vocês, na verdade, eu tenho participado da Páscoa com a minha família nos últimos 33 anos. E agora esta é a última. A última em que a chave é rodada, em que isso é interrompido de alguma forma, um hiato é estabelecido. Eu, para o meu povo e os meus discípulos, vou estabelecer um novo ritual, uma nova celebração. E a Páscoa, então, depois desse momento, ela será revigorada no futuro, em sua completude, no reino de Deus. O Senhor estabelece, então, que haverá um futuro para o povo de Israel aqui. Mas isso é o que Jesus tem para falar sobre a Páscoa. No verso 17 diz que ele pega o cálice, depois de haver dado graças, pede para que eles repartam entre si. Diz que ele nunca mais vai beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus, até que o reino venha de uma maneira clara, de uma maneira complexa, de uma maneira completa naquele dia. Diz que ele pega o pão, dá graças, ele parte e diz, é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Nessa migração, irmãos, vocês estão vendo, nessa migração que Jesus faz da Páscoa para o estabelecimento desse ritual onde se lembra a morte de Cristo. É nesse momento em que os discípulos, eu acho, que ficaram meio sem entender como nós ficaríamos. Nós temos a tendência de compreender a ceia do Senhor à luz da morte de Cristo. Mas eu queria fazer o caminho reverso. Na verdade, nós temos a tendência de explicar a ceia do Senhor, por meio da morte. Mas eu queria fazer o reverso, que é o que eu acho que eles entenderam lá. Jesus, ele vai estabelecer essa ceia do Senhor, ele vai ter uma refeição e ele vai explicar a morte de Cristo por meio da ceia. Ele vai explicar a morte por meio da ceia. Como se pegasse os elementos da ceia do Senhor e os discípulos, sem terem a morte como nós temos, que nós podemos olhar para trás e ver, isso aqui quer dizer isso aqui. Nós interpretamos a ceia por meio da morte, né? É o que nós fazemos hoje.
Jesus está ajudando os discípulos a interpretarem a morte por meio da ceia. O que vai acontecer lá é o que eu estou dizendo para você aqui. Isso aqui, cada aspecto deste ritual, a maneira como eu estou fazendo, a linguagem que eu estou utilizando, os tópicos, isso deve ser interpretado como se fosse uma expectativa, como se fosse isso que deve acontecer, a morte sendo interpretada por meio deste ritual. E é estranho que Jesus desejou ser lembrado por sua morte. Quando olhamos nas cartas, nós temos alguns mandamentos sobre lembre-se de Cristo. Mas quando nós olhamos nos evangelhos, Jesus não pede para ser lembrado, senão por meio disso aqui. Eu não estou dizendo que o mestre ele não fez o que fez, disse o que disse, ensinou o que ensinou, para que isso fosse perdido. Na verdade, nós temos recomendações das Escrituras e até poder do alto, do Espírito, para que os apóstolos lembrassem, depois de sua partida, o que Jesus tinha feito. Mas aqui é diferente. Jesus, ele estabelece um ritual ou um memorial, ele estabelece um rito que deve ser lembrado, deve ser realizado constantemente, cujo foco é a sua morte. Na história como a de Jesus, em que mortos ressuscitam, cegos veem, em que as pessoas são salvas, transformadas, têm o perdão dos pecados, uma história tão bonita, onde Jesus caminhava, ele deixava um rastro de alegria, de flores, de perdão, de graça. Numa história como essa, Jesus ele escolheu deliberadamente ser lembrado, ele ordenou que fosse lembrado em sua morte. Isso é uma coisa que me chama a atenção. A morte é a maneira como esse ritual deveria ser celebrado. Este ritual que ele está prestes a, e na verdade está descrevendo, é um ritual que tem a morte como centro. Isso aparece de várias maneiras. Por exemplo, os símbolos que Jesus utiliza. Ele fala primeiro do corpo, no versículo 16, corpo como sendo pão, e o sangue como sendo vinho. Os dois juntos são símbolos de vida, pão e vinho, corpo e sangue, que eles são separados apenas no meio da morte. É na morte que essas coisas, corpo e sangue, são separados. E não toda morte, mas um tipo específico de morte, morte brutal, morte cruenta, morte onde existe derramamento de sangue. Os elementos, então, falam de que haveria uma morte. Também o texto diz que tanto o corpo é dado por vocês, no verso 19, quanto ele diz que o sangue é derramado por vocês, ele é dado por vocês. Versículo 20, ele é derramado por vocês. A ideia de que ele é partido, ele é entregue. Ele pode estar falando também sobre assassinato. E também fala, sendo versículo 20, de que este cálice ou este sangue é a nova aliança no meu sangue. A palavra aliança fala de testamento. Ora, se ele fala de testamento, de um documento que falava das vontades de alguém, é porque este que tinha escrito a vontade acaba de morrer. Um testamento só tem validade quando o testador morre. Essa nova aliança, esse novo testamento, não o escrito, mas esse novo pacto, esse novo acordo que Deus está estabelecendo, só vai ter a sua validade se o testador morre. Todos esses elementos apontam para a centralidade deste memorial, é a morte. Morte de maneira cruenta, morte de maneira substitutiva, morte para inaugurar uma nova era. Morte. É assim que Jesus planejou ser lembrado. Ele desejou ser lembrado constantemente por sua morte. E esta concentração exagerada sobre a sua morte demonstra a centralidade que a morte de Jesus tem na seu próprio entendimento. É como se ele dissesse: a minha morte, que está prestes a acontecer, não deve ser considerada como uma mera calamidade ou um desastre, algo contrário ao propósito divino. Não deve ser compreendido como uma frustração. Não foi um golpe fatal infligido por homens incrédulos a mim. Na verdade, não foi feito nem a mim, nem a vocês, nem a nossa causa, que é tão importante para nós. Nem mesmo como mal que se transformará em bem, sim como a realização de um evento
sem qualquer frustração, o propósito da minha missão e a frutificação de todas as bênçãos que desejo conceder ao mundo. O derramamento do meu sangue, em um aspecto, o crime desses judeus perversos é, em outro aspecto, a minha entrega voluntária. Ninguém a tira de mim, o Senhor disse. Ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. O meu corpo é dado por vocês, o meu sangue é derramado por vocês. Eu derramarei o meu sangue para que no final a graça prevaleça para a remissão de pecados. Ao concentrar na morte, é como se Jesus dissesse: fixem seus olhos no Calvário. Esse é o grande evento da minha história terrena. Os homens têm monumentos erguidos em sua homenagem, porque tiveram vidas consideradas memoráveis. Olha o busto das pessoas e as estátuas dos grandes homens, todos eles são marcados, celebrando a vida, as conquistas, o sucesso que eles estabeleceram em vida. Mas eu desejo que vocês ergam um monumento e um memorial a mim, porque eu morri. Não se esqueçam da minha vida, mas estejam especialmente conscientes da minha morte. Comemorem-na. Comemorem-na por aquilo que ela representa. A memória dos homens tantas vezes é apreciada, por exemplo, nos aniversários. Celebra-se a vida pelo dia natalício. Celebra-se a vida de alguém pela bênção que é ter vindo ao mundo aquela pessoa. Mas isso não caberia para Jesus. Ele preferiu muito mais que fosse celebrada a sua morte, muito mais do que o seu nascimento. Não existe nenhuma recomendação, não estou dizendo que é errado, mas não existe nenhuma recomendação, nenhuma ordenança, nenhuma obrigação para celebrar qualquer outro momento escrituristicamente. Celebra-se a ressurreição do Senhor no primeiro dia da semana, quando nós congregamos, mas aqui, quando Jesus tem a oportunidade de estabelecer um memorial, esse memorial é encharcado de sangue, pelos temas, pelas ordens, pelas explicações, por aquilo que está acontecendo. E ele diz que isso é para a morte. A memória dos homens é apreciada no dia do seu aniversário, mas no meu caso, como Jesus dissesse, melhor é o dia da minha morte do que o dia do meu nascimento, para o propósito de uma celebração comemorativa. Em virtude do meu aniversário, nenhuma comemoração é necessária, mas mantenham viva a memória de minha morte, através da ceia do Senhor, até que eu volte. Isso me chama a atenção, irmãos, que o grande Deus encarnado poderia ter apontado o dedo para tantas coisas. Ele poderia ter apontado o dedo para tantas coisas que aconteceram em seu ministério, tantos pontos altos e até a sua ressurreição. Mas quando estava aqui, ele resolveu colocar, empurrar o nosso rosto para nós forçosamente lembrarmos em memória dele constantemente a sua morte. Por que numa história tão notável como a de Jesus? Por que em uma história tão notável como a de Jesus, a morte deveria ser comemorada? Por que numa vida repleta de tantas realizações, por que a vida de um homem que ressuscita dentre os mortos, a morte deveria ser comemorada? Será que seria para aguçar os nossos sentimentos em relação aos sofrimentos do Messias? Será que o que Deus quer é que agora, daqui a pouco, a gente se sinta mal por aquilo que aconteceu? Que ele sugue uma determinada empatia de nossa parte, por causa das dificuldades que aconteceram, por causa do seu próprio sofrimento em relação ao Messias? Será que ele quer um derramamento de algumas lágrimas de nossa parte? Ou será que Jesus gostaria de deixar um recado constante sobre a maldade dos homens? Será que foi para isso? Para que nós pudéssemos ver que mesmo quando o grande Deus, santo e perfeito, veio a esse mundo, pisou nesse chão, os homens maus e perversos ignoraram o Senhor e o mataram. Será que deveria ser uma lembrança constante da malignidade dos homens?
Ou será que ele decidiu escolher a morte como concentração desse memorial para lembrar, para servir de um exemplo de martírio, de amor abnegado pelas pessoas, da sua disposição, de como ele estava disposto a ser injustiçado? Muito embora algumas dessas coisas possam estar lá, e Jesus morre de fato para nos dar exemplo, como o texto da palavra de Deus vai dizer, o nosso texto diz que a morte de Jesus deve ser lembrada constantemente por causa do benefício que ela traz. Isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança no meu sangue. O sangue que custa a minha vida para que ela seja inaugurada. O sangue que ratifica as promessas do passado e inaugura essa nova etapa em que o Espírito Santo trabalha na vida de vocês e custa a minha vida. Sim. Eu quero que vocês lembrem e celebrem. Celebrem a minha morte. Não por causa dessas coisas, não porque foi a morte de um mártir, foi a morte de alguém justo no favor, não, mas por causa do benefício. Ela deveria ser lembrada e comemorada por causa da natureza do benefício que ela traria. Ele entregaria seu corpo, isso é, sua vida por eles, para benefício deles. No Evangelho de Mateus vai dizer para remissão de pecados. O foco na morte de Jesus é que a morte deveria ser lembrada por causa dos benefícios que ela traria. E às vezes a gente ignora essas coisas e acaba esquecendo de que a morte de Jesus não foi um ato fatídico. A morte de Jesus não foi simplesmente para ilustrar para as pessoas o tamanho do amor. Na verdade, na minha vida, como instruído na igreja católica, ou pelo menos tendo esse arcabouço católico, era a coisa que mais me chocou. Eu não sabia que existia algo por trás que causou a morte de Jesus. Eu achava que Jesus tinha sido como um revolucionário, como qualquer outro, que falou a verdade, ou um profeta de Deus, como os outros profetas, e aí, por uma fatalidade, falou demais, foi perseguido, morto, e acabou ressuscitando. Mas não é assim que Jesus descreve a sua morte. E não é assim que ele planejou ser relembrado constantemente em sua morte. Sua morte não deveria ser relembrada como martírio, como fatalidade, ela deveria ser lembrada e comemorada por causa da natureza do benefício que ela trazia. Era uma morte que funcionaria como um sacrifício, era uma morte que seria entregue por outros, era uma morte que seria substitutiva, era uma morte que iria expiar os pecados, era uma morte que iria apaziguar os acordos que o grande Deus havia feito com ele mesmo para punir todo e qualquer pecado com castigo eterno. Era uma morte que iria de alguma forma apaziguar, pacificar, tornar o grande Deus propício quando Deus, do alto da sua glória, decidiu salvar o homem sem anular os reclames da lei, mas condenando todos os pecadores, condenando o seu próprio filho que se tornou pecado em nosso lugar. Este é o grande milagre, este é o grande mistério do que acontece na cruz. Na cruz, Jesus não simplesmente morre, ele morre como um sacrifício, não pelas forças do mal, não pelas coisas que estavam acontecendo, mas pela eterna providência de Deus, ele guia como quem guia pelo vale da sombra da morte o seu próprio filho, para que o seu próprio filho experimente desespero, condenação, morte, e isso por ser voluntário, uma vítima perfeita, apazigue o grande Deus quando ele resolve salvar os pecadores. Esta verdade, irmãos, está ali. Se o evangelho teria um centro, esta verdade está lá. Esta verdade está lá e recebe o nome de graça. Nós vemos aqui. Ele diz: eu vou beber com vocês naquele dia, eu vou celebrar de alguma forma com vocês naquele dia. E a história simplesmente conta que o grande Deus abre mão dessa vida, ele vai levar a vida que vai levar, ele vai ser morto, ele está contando, ele deixa de participar de todas as outras Páscoas, como era ele de direito, deixa de estar com eles, vai viver ou vai ser levado de maneira brutal, para que outros
possam sentar na mesa. Ele abre mão de sentar-se na mesa para que, pela sua própria vida e pela sua entrega, ele possa conceder muitos lugares àqueles que estão fora da mesa, que partilhem uma comunhão com o Senhor. Ele entregaria o seu corpo por eles. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus não está falando de que o corpo é de fato o pão, e o pão ele modifica, como aquela doutrina católica, ele se transforma, o pão depois de abençoado se transforma, chamado transubstanciação. Jesus não está falando de consubstanciação, Jesus está dizendo que ele está presente à medida em que ele é lembrado, sua morte é lembrada, e as pessoas entendem que a vida de Jesus, o corpo de Jesus, eles partilham. Jesus, mais do que simplesmente entregar a sua vida para o meu benefício, é que a partir daquele momento, aquele benefício que foi entregue a mim, não somente me salva, mas me mantém salvo, ele me nutre, ele me satisfaz. Eu celebro, não somente porque ele fez isso no passado, eu celebro porque hoje, agora, nesse momento, qualquer vida que eu tenho, vida, paz com Deus, qualquer relacionamento com o Senhor, ainda está embasado na mesma verdade. Houve um tempo em que o Senhor Jesus absorveu toda a condenação dos meus miseráveis pecados, e ainda hoje ele se mantém à destra de Deus intercedendo por mim. A vida que eu tenho não está à parte de Cristo, ainda está calcada nele. A ceia do Senhor não deveria ser uma lembrança para a simples tristeza, onde nós ignoramos as coisas porque fazemos constantemente. Deveria ser uma marca real do que Deus nos deu em Cristo, não somente perdão, mas vida, vida presente. Não é um ritual no sentido de que nós fazemos e ganhamos graça, mas é um memorial no sentido de que, ao lembrar da morte de Jesus como ele intencionou, eu recebo graça. Graça para me manter com ele. O Senhor está presente e os elementos servem como uma lembrança e uma proclamação da nossa expectativa de que ele está voltando, de que ele vai cumprir aquilo que prometeu. Ele vai levar essa nova aliança à sua completude no futuro. Ele diz que essa é a nova aliança no meu sangue, no versículo 20. Duas coisas são importantes aqui. A morte de Jesus, ela acontece para pagamento dos pecados. Por isso a ideia do sangue. Abra um texto da palavra de Deus, por favor, abram em Romanos capítulo 3. Vamos ler rapidamente esse texto. Romanos capítulo 3. Aqui ele fala com mais ele fala claramente sobre o sangue e o que é que o sangue faz. Romanos capítulo 3 diz assim, versículo 20 em diante. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém. Pois pela lei, na verdade, vem um pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei, sem aquela obediência ritualista, sem ir para a igreja, sem fazer boas obras, sem qualquer lei, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Prestem atenção. Mas agora sem lei, sem os reclames da lei, sem procurar estar correto ou de acordo, ou conformado aos requerimentos de Deus por meio da obediência à lei, sem isso, porque pela lei isso não dá certo. Ninguém será justificado ou declarado inocente por meio de obediência à lei. Na verdade, pela lei, só revela que nós somos pecadores. Mas sem este caminho de a obediência completa à lei, a justiça de Deus consegue ainda se manifestar. Essa justiça, essa maneira de tornar-se inocente ou de ser declarado inocente diante de Deus, foi testemunhada pela lei,
do Antigo Testamento e pelos profetas. Ele diz, esta justiça, essa absolvição da condenação, ela vem, versículo 22, mediante a fé, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos, judeus e gentios, não há nenhuma distinção. Porque está todo mundo no mesmo buraco, versículo 23. Todos pecaram, todos pecaram. Estão perdidos, destituídos, eles perderam a glória de Deus, colocaram outras coisas lá para serem a sua glória. Sendo assim, versículo 24, sendo justificados gratuitamente, sendo declarados inocentes gratuitamente, sem nenhum mérito, sem nenhum requerimento de perfeição sendo realizado nas suas próprias forças, mas por sua graça, graça de Deus, mediante a redenção, o perdão, a expiação, a remoção da condenação, a libertação que está em Cristo Jesus. Agora pasmem, versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação. O que Deus apresentou? Cristo. Aí ele diz, no seu sangue. É exatamente isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, porque se Deus resolve salvar alguém, essa salvação não pode ser por meio de anular os requerimentos da lei. Se essa nova aliança vai ser estabelecida em que Deus transforma o coração e não destrói todo mundo de uma vez por outra, como é justo ele fazer, e condena todos os homens, eu e você, ao inferno, então ele tem um problema. Eu e você não temos, mas ele tem. Ele tem porque na ordem eterna, cósmica, ele estabeleceu uma ordem básica. A alma que pecar, essa. E não há distinção. Não importa se é branco, preto, lilás, amarelo, grande, se sofreu demais, só tem uma perna, se só tem um olho, não importa se é pequenininho, não importa se é lindo, não importa se é velho, não importa se está caquético, não importa. Todos pecaram, todos estão debaixo de condenação. Então Deus não pode modificar ou anular a lei para salvar pecador. Então ele estabelece no sangue de Cristo propiciação. O meio, o instrumento de Deus se tornar propício. O instrumento utilizado por Deus para se tornar favorável foi a propiciação. Aqui nós olhamos, irmãos, que quando, na maneira como Deus sacrificava, lembra? Na maneira como Deus ordenou que os homens que sacrificassem os animais para reatarem um tempo com Deus, ele trazia o animal, colocava a mão no ombro, depois trazia lá, degolava o animal, o sangue era aspergido no propiciatório, que era a tampa ali da Arca da Aliança, onde os querubins olhavam para o que estava acontecendo. Deus então via o sangue, antecipação do sangue perfeito do Filho de Deus que iria acontecer, e Deus se tornava favorável, vendo ali. No coração da propiciação está a condenação que o homem deve receber por causa do seu pecado. E a ira justa de Deus, no centro da propiciação tem ira. A ira justa de Deus contra aquilo que ele deve responder com ira, que é o pecado. Ali, onde Deus demonstra o seu amor, onde os homens são favorecidos, eles só são favorecidos porque a ira justa de Deus é satisfeita. O nome disso é propiciação, Deus se tornando propício por meio de derramar toda a sua ira sobre o seu Filho perfeito. Ali, no coração da propiciação, no centro, está a ira justa de Deus. E Deus, então, ele propôs como propiciação no sangue de Cristo, recebido então mediante a fé. Acompanhe, irmãos, vai ficar mais difícil. Deus fez isso, Deus resolveu demonstrar a sua justiça por meio de esmagar o seu Filho. Ele fez assim para manifestar a sua justiça. Por ter ele, na sua tolerância, na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados de Adão, os pecados de Moisés, o pecado do povo que entrou na terra, toda a murmuração, os pecados do Tiago, os pecados de todos vocês. Não agora não, mas aqueles que vieram antes de Cristo, melhor dizendo, aqueles que vieram antes de Cristo. Todos eles, mesmo aquele tempo que o chão se abriu e engoliu o pessoal vivo, lembram disso? Aí você vai dizer... Não, aquilo ali não era o que eles mereciam, não.
O texto diz que antes da morte de Cristo, Deus deixou de alguma forma impunes, ou os homens não receberam tudo que o pecado demandaria deles. Ele fez isso não porque é justo, ele fez isso porque ele tolerou a impaciência, porque ele sabia que um dia ele iria provar que seria justo. Ele iria provar a sua justiça como? Ele pega o ser mais glorioso de todo o universo e ele esmaga, para provar que ele não brinca com o pecado, que pecado de fato é coisa séria. A única maneira que ele encontra para demonstrar a sua justiça, os requerimentos e as respostas apropriadas ao pecado de conduta moral dos homens, meu e seu, é sacrificando, é esmagando o seu próprio filho. E o filho, então, sabendo disso, ele se apresenta como uma vítima voluntária. Este é o meu sangue, o sangue da propiciação. O sangue que inaugura a nova aliança. Essa é a minha vida que é derramada de maneira brutal por vocês. Esse é a minha disposição voluntária de receber aquilo que é requerido por mim e por Deus para salvar vocês. Por isso que Jesus, ele quis que a sua morte fosse celebrada, que a sua morte fosse lembrada e comemorada. Mais do que qualquer outra coisa, que a sua morte fosse comemorada. Porque na morte de Jesus está o grande epicentro do plano de Deus. Deus cumprindo, Deus mostrando a sua justiça, de maneira que ele pode ser tanto justo, aquele que não anula lei nenhuma, para favorecer ninguém, nem a si mesmo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Isso ele fez por meio da cruz. E a primeira pergunta no versículo 27 é: onde fica o orgulho? O orgulho fica onde? Ele diz: foi totalmente excluído. O homem não é salvo por aquilo que faz. Então ele foi, o orgulho, soberba, foi totalmente excluído. Isso é o meu corpo que é dado por vocês, isso é o corpo que é oferecido por vocês, isso é o meu sangue, que é o sangue da aliança para o perdão dos pecados, para o estabelecimento dessa nova fase, inaugurado como se fazia anteriormente por meio da morte do testador. E vocês vão esperar até o dia em que se cumpra no reino de Deus. Eu estou indo, Jesus está dizendo, da maneira como eu estou indo, como um sacrifício para provisionar para vocês perdão pelos pecados, para abrir a entrada para a vinda do Espírito Santo. Eu preciso ir. Nessa noite ele falou do capítulo 14 até o capítulo 16 do Evangelho de João. Eu estou indo e quando eu for o Espírito vai vir. Eu preciso ir dessa maneira. Ele precisa se entregar para depois Jesus sentar-se à mesa. Mas ele irá fazer isso tendo se oferecido para que outros tenham lugar a essa mesa. Meus irmãos, perdão tem caído na boca do povo e nós começamos a esquecer o problema que Deus tem em perdoar. Eu e você não temos problema, não deveríamos ter, porque a lógica é assim. Quando Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, aquela oração do Pai Nosso, e perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como... Essa é uma lógica simples de pecador. É o que Deus quer simples. Quando você orar, você lembra que precisa de perdão. Então você concede. Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. Eu entrego porque eu também preciso. É uma lógica simples. Nós perdoamos porque nós queremos perdão e precisamos de perdão. Essa é uma das razões. Deus não tem isso. Deus nunca vai precisar de perdão. Então o perdão é dele, para administrar com quem ele quer. Deus então encontra um problema, porque essa lógica não se aplica a ele. Deus não poderia perdoar até que a penalidade do pecado seja plenamente satisfeita. Por isso, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Deus nunca anulou ou vai anular a lei para salvar pecadores. Nunca.
Deus não vai dar jeitinho, é você que dá. Sou eu que dou. Fala com fulano tá... E a gente acha que Deus é assim. Não, eu conheci o pastor, fui lá na igreja. Não me batizei, dá certo. Deus viu o tanto de jeito que eu fui lá, ó, que eu fui um cara legal, ajudei minha mãe, meu tio, obedeci meu pai. Deus viu que eu era um cara generoso. Não se entra no céu com jeitinho. Na verdade, o que a gente acha que é jeitinho, salvação por obras, na verdade é uma ofensa, é fruto de um orgulho. Você é orgulhoso. Você se acha o tal, você é orgulhosa. E a salvação pela graça foi criada dessa maneira no plano divino, e uma das coisas que resulta é na completa erradicação e extermínio do orgulho. Completa. Deus não vai dar jeitinho. Isso não existe com Deus. Nós fazemos assim, Deus não. Se Deus quiser salvar pecadores, Ele precisa lidar com a condenação que Ele mesmo acertou. É como se Ele dissesse: eu não irei fazer vista grossa do pecado de ninguém. Eu não vou anular a minha lei para salvar pecadores. A lei exige penalidade quando é desobedecida, porque a justiça precisa ser satisfeita. E aí surge a graça. É por isso que eu me tornarei voluntariamente a vítima e o condenado da lei. Então Deus, pode ser justo e justificador, porque Deus propôs no sangue do seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Muito cuidado aonde você descansa para o perdão dos seus pecados. Se for em você, você será condenado com justiça. É por isso que Jesus morre na cruz, porque essa é a única maneira de apaziguar a si mesmo. Os santos não conseguem fazer, pastores, igrejas não conseguem fazer, só Jesus consegue salvar o pecador. Uma aplicação, outra que eu encontro, é que Jesus disse certa vez, não sei se vocês lembram, olhando para uma prostituta redimida, em Lucas ele disse, ela estava fazendo coisas meio que exóticas, né? Estava tocando em Jesus, quando Jesus estava comendo, e aí vendo aquela demonstração meio que extravagante, Jesus diz, isso está acontecendo porque a quem muito perdoa, muito ama. Essa demonstração extravagante, demonstrar a afeição dela por mim, só pode encontrar uma explicação, a sua dedicação por mim, fazendo contra as convenções sociais, só pode ter uma explicação, ela muito me ama, porque ela muito foi perdoada. Mas acho que nós deveríamos lembrar de outra forma. É possível ver o amor de alguém por Jesus pela disponibilidade que essa pessoa tem de fazer coisas por Jesus, sim. Mas acho que também é verdade que deveríamos ver o tamanho de amor de Jesus por causa do tamanho do perdão que Ele concedeu a nós. Nosso perdão custou muito caro para Ele. Isso deveria gerar em nós uma resposta de amar mais Jesus. Não somente fazer coisas porque nós fomos perdoados, mas olhando ainda mais para trás, sendo que o nosso perdão custou muito para Jesus, isso só pode ser evidência do quanto Ele me amou. Porque perdão custa. E para Jesus custou tudo. O evangelho do perdão, por meio do sacrifício de Jesus, irmãos, é o poder moral para libertar as pessoas do mundo. Do mundo do egoísmo, do mundo do criticismo, do mundo da inimizade, da impiedade. A graça de Jesus, o evangelho do perdão conseguido por graça de Deus, é a grande fonte de onde eu tiro poder para viver na contramão desse mundo de egoísmo, desse mundo de criticismo, de impiedade, desse mundo de inimizade, e receber a vida que eu preciso para o autossacrifício, para a perseverança, para a insistência, para a humildade, para o serviço e alegria aos outros. É isso que Paulo vai considerar um pouco mais na frente. É de onde ele tira o amor de Cristo do que na sua vida, ele é demonstrado na sua morte. A morte de Jesus, o que ele planejou para que nós lembrássemos, prova por A mais B que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Deus amou você. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o buraco em que você... Deus amou você. Agora, esse amor de Deus por você deve ser respondido com um certo constrangimento e humilhação, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, quando nós paramos, e esse é o momento para nós pararmos, durante a ceia do Senhor, lembrarmos o que vamos fazer, o amor de Cristo nos controla, nos constrange. Quando pensamos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queria terminar contando a história de um testemunho que eu escutei nesse final de semana. E esse irmão que contou o testemunho como ele diz, era um homem esculhambado. Vivia entregue à cachaça, ao álcool, a vida estava se acabando, muita dificuldade com a família, com a esposa, e ia se acabar. De repente, alguém falou de Jesus para ele e ele foi salvo. E ele disse que a primeira pessoa que ele foi visitar foi a vovó Maria, a avó dele. E a avó, quando mais desgraçada é o neto, mais elas gostam, parece que é assim. E ela gostava do neto Pinguço, gostava demais, gostava do neto Pinguço. Mas, naquela época, no interior ali, ela se dizia com alegria de que nunca tinha deixado entrar nenhum bode na casa dela. Os crentes, no passado, no interior, eram chamados de bode, porque eles iam dizendo amém, né? Amém, amém, amém. Aí o Frei Damião colocou esse apelido e pegou. Então, bode, ela dizia, não, nunca entrou um bode na minha casa, nunca entrou um bode. Ela vai, esse irmão, o irmão Marcos, foi lá visitá-la. Depois disso, eu vou visitar a vovó Maria, braba, paraibana. Aí ele chega na porta, aí bate na porta, aí lá vem a vovó Maria. Ele disse que escutou o chiado da chinela da vovó, aí dizia, rapaz, Deus me ajude. Tá vendo? Uma Bíblia que parecia um tijolo aqui, e disse, a benção, vó. Aí ele olhou, te abençoe. Olhando para ele, ele disse, vovó, larguei a cachaça. Aí ela sorriu. Vovó, posso entrar? Aí a avó deixou ela entrar. E aí ele entrou. E ele falou só do que Jesus tinha feito. Disso. De como o amor de Jesus tinha transformado a vida dele, tinha guardado a vida dele e tal. Ela tinha feito uma promessa de não deixar que ninguém nem sofejasse aquela música Cegueira e Vista. Ela consegue, eu andei. Porque era uma música de bode, ela não queria. E aí ele falou do que Jesus tinha feito, a libertação. E a avó, meia dura, não conseguiu conter uma lágrima. Ela fez assim, bem rápido, assim, para ninguém. E ele continuou falando. O homem que estava do lado dele continuou pregando o evangelho, fez o apelo. Disse, a senhora precisa de Jesus. A senhora não é boa, não. A senhora acha que é, mas não é, não. É para isso que Jesus veio. Veio para perdoar os homens, porque os homens não conseguem resolver. A senhora tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. A senhora quer? A vovó Maria se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e, do jeito dela, disse, Jesus tem pena de mim. Ah, Jesus tem pena de mim. E ela chorou copiosamente o texto. E aí eles terminaram cantando, ó, como cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Lembram? Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Amém? Eu queria convidar os diáconos para virem aqui. Enquanto isso, lembre de Cristo. Curve a sua cabeça. Lembre de sua morte. Lembre de Cristo. Obedeça ao mandamento que Ele colocou. Foi o que Ele intencionou. Ele intencionou que nós lembrássemos de sua morte.
por causa da centralidade da sua morte no plano de Deus e o benefício, a natureza do benefício que ela traz. Ela foi para a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados.